E aí é o seguinte, a guerra de Minas em Hormuz e a resposta do bloqueio naval foi o que aconteceu e assustou o mercado financeiro global neste exato momento. Preste atenção, mesmo com o silêncio dos caças americanos no ar, a guerra no mar continua fervendo. A Marinha dos Estados Unidos mantém um bloqueio impiedoso e nos últimos dias 12 petroleiros foram forçados a mudar de rota. 2 ficaram inoperantes e equipes de forças especiais americanas abordaram e inspecionaram embarcações suspeitas em pleno mar da Arábia Saudita para cortar o contrabando de crude do regime. Mas a Guarda Revolucionária respondeu com a arma mais traiçoeira do combate marítimo. Um novo petroleiro acabou de ser gravemente danificado ao atingir uma mina marítima no Estreito de Hormuz. O regime de Teherã alegou que a embarcação desviou para uma rota não autorizada, testando diretamente o ultimato de Trump, que havia prometido destruir usinas de energia e pontes na capital iraniana caso o tráfego comercial fosse interrompido, seja por minas flutuantes, torpedos improvisados ou drones subaquáticos. O Irã está provando que não precisa de caças modernos para fechar o gargalo energético do mundo. Basta um pequeno grupo de radicais com explosivos no mar para incendiar o preço da gasolina no planeta. E foi o que aconteceu, comandante. Você já atracou, já esteve ali comandando navios. Uma mina que exploda, ela paralisa completamente a região e ela torna a passagem impossível. Porque não é porque os navios não conseguem, é porque ninguém vai ter coragem de assumir a responsabilidade, né, de comandar um petroleiro num mar que está minado, comandante Batistella. Eu não preciso falar muito mais, você já definiu o cenário, é exatamente isso. Num determinado canal, normalmente a mina ela é utilizada em regiões mais estreitas, justamente em estreitos. Você não vai minar uma área aberta numa área marítima muito grande, porque aí torna-se eventualmente ineficiente esse tipo de artefato. Porém, num lugar de passagem tão estreita, como são os casos dos pontos focais, o Estreito de Hormuz, por exemplo, aí uma determinada quantidade, isso aí são feitos determinados cálculos, e também depende do tipo de mina de impacto, mina de profundidade. Agora, é óbvio que um comandante de uma embarcação ele vai ter que pensar muito antes de correr esse risco, porque pode ser fatal. Uma explosão dessa na parte molhada, na parte submersa do navio, né, que está, obviamente, por onde a gente fala que é o calado de navegação, isso pode colocar uma embarcação a pique, pode afundá-la e custar a vida dos marinheiros embarcados. Essa é uma modalidade de guerra, de atrição, né? É uma guerra que é um recurso que normalmente é utilizado o quê? Pelo aquele mais fraco. O mais fraco, num conflito, ele usa de determinados artefatos, a guerrilha, enfim, é um dos exemplos. A gente não está falando de guerrilha aqui, mina, mas a mina, nessa guerra de atrição, é uma maneira em que o Irã está infringindo toda essa situação, e óbvio, né, isso fustiga contra os Estados Unidos, isso causa, vamos dizer, também faz os Estados Unidos recuarem, porque não pode cruzar o canal assim, também é um navio de guerra, por mais recursos que tenham. Então tem que ter uma operação de minagem, na verdade uma operação de desminagem, corrigir aqui, porque a operação de minagem é para colocar mina, a operação de desminagem é para retirar as minas, e é isso que de certa maneira os Estados Unidos precisa fazer, conduzir isso com navios especializados que têm uma série de equipamentos para localizar e retirar essas minas do local ou desativá-las. E isso está impondo, como você falou, uma questão simples, né? O barril de petróleo já passou de $100. Então isso vai impactar na bomba de gasolina, lá no galão, nos Estados Unidos, na Europa, e talvez não muito distante, possa também impactar de alguma maneira questões no Brasil. Então, a guerra de mina, há quem critique os Estados Unidos. É bom citar que houve críticas aos Estados Unidos por não terem previsto que o recurso
E mais uma vez, nós estamos falando de geografia, geopolítica tem a ver com geografia, em que o Irã se usou do Estreito de Hormuz como essa sua tábua de salvação contra os Estados Unidos, fechando, bloqueando e usando desse recurso. Então, isso está bem caracterizado e houve críticas aos Estados Unidos de não ter previsto que isso aconteceria. O fato o bloqueio naval dos Estados Unidos, por sua vez, também é uma tranca de chegada de recursos, enfim, de comércio para o Irã, e a gente fica mais uma vez se perguntando, né, o país, como que o Irã está sobrevivendo e como que o regime tem força para se manter e como é que está a reação interna da população. O que eu diria, pelo que eu andei lendo em alguns noticiários internacionais, é que já estão havendo conflitos ideológicos entre uma ala de liderança política civil dentro do Irã versus a liderança militar da Guarda Revolucionária, aonde essa classe política desejaria o retorno das negociações diplomáticas com os Estados Unidos, enquanto que a Guarda Revolucionária estica a corda pelo lado do confronto militar. E nós podemos ter uma grande ação, né? Dizem os analistas que o Trump iniciou uma certa conversa diplomática, como sempre, né, pessoal? Eles param, iniciam negociações, mas as negociações com o Irã, e eu estava lendo uma agora, que é um absurdo, o Irã exige uma evacuação de Israel, Felipe. Como é que faz para o Irã aceitar? Olha como parece que é um bando de lunáticos que está negociando lá pelo lado do Irã, porque dentro dessa exigência agora, eles já chegaram a exigir que o Trump se convertesse ao Islã e que a mulher do Trump usasse o hijab, né? As mulheres americanas teriam que adotar o hijab. Agora, dessa vez, eles exigem que Israel evacue, que Israel simplesmente desapareça, Felipe. Eles estão completamente malucos, ou seja, são acordos, são propostas feitas apenas para ganhar tempo, porque esse tipo de exigência, nem um lado e nem o outro nunca vão cumprir, Felipe. Ô, Shimon, o mais interessante é que assim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, as trocas de mensagens com os Estados Unidos continuam. Ou seja, eles estão negociando, eles estão desesperados, com certeza estão desesperados, porque eles sabem que eles vão perder. Só que acontece, os xiitas, eles não têm essa palavra bandeira branca, vamos nos render, vamos retroceder, não existe na cultura deles, né? Então, e tem uma outra questão também, que a gente até acho que já trouxe aqui, que é a questão religiosa, né? Para cada religião, né, existe uma maioria delas espera o Messias, tem outras que já acharam que o Messias já veio, que vai retornar, então cada uma tem alguns requisitos para ter o seu Messias, né? Que seja o retorno, que seja a vinda deles. E o Irã, para ter um Messias, o que ele precisa? Do caos. Então, a condição para ter o Messias no xiismo, lá na parte islâmica dos xiitas, é justamente o caos. Então, quanto mais pânico eles tiverem no mundo, quanto mais conturbada a situação eles deixarem, mais fácil vai estar do Messias deles chegar. Então, como eles são todos lunáticos, fanáticos, religiosos, com certeza eles estão um pouco se lixando, na verdade, para o próprio povo, para o que acontece no mundo e etc. Então, é isso que a gente tem visto aqui, né? E os ayatolás, enquanto não chega o Messias, eles são os substitutos desses Messias, né? Então, quando você está falando que você atinge um ayatolá, você está atingindo um enviado de Deus. Então, é essa a questão que a gente está brigando aqui. A gente não está brigando com um regime só de uma ditadura com religião, né? Um regime teocrático, que você não tem com quem falar, né? Em relação aqui às questões aqui do Golfo, você vê, eles não estão nem aí, você está fechado, não está entrando nada lá, e eles continuam. O Trump soltou umas charges agora, também no final do dia, inclusive mostrando a ilha de Karg, né? Tipo, que ele ia bombardear a ilha de Karg, ia fazer um monte de outras coisas. Então, o que a gente vai ver? Que vai endurecer cada vez mais, e eles não vão parar enquanto eles não forem destruídos. Então ali não vai ter negociação com esse pessoal. As pessoas estão achando que é um regime, né? O pessoal fala, não, era um regime pacifista, porque eles não estavam quietos no canto. Eles não estavam quietos no canto. Eles estão há 47 anos
desenvolvendo armas para poder atingir não só Israel, como a gente viu, os caras mandaram um míssil para Diego Garcia, 4.000 quilômetros de distância. Então, o objetivo deles não é só destruir Israel, é destruir o Ocidente inteiro. Então, quando a gente fala para as pessoas, olha, vocês não sabem nem o que vocês estão defendendo, vem muita gente de esquerda, né, defender o regime, não, porque é soberania, agora tem essa palavra, soberania. Que soberania é ter um povo que vive acuado, que vive lá sobre ditadura militar, que se for protestar na rua vai ser morto, não existe isso em regime nenhum, isso não é democracia. Então as pessoas defendem isso, né? E Shimon, não sei se a gente ainda vai falar sobre a questão falando disso também, de soberania, né? De tarifas, que se falou muito de tarifas, né? A gente falou das tarifas americanas aqui no começo da live, né? E esquecemos, né? Ninguém está comentando, a gente vai receber 55% de tarifa. De quem? Da China. Ah, verdade. Um dos nossos maiores amigos do governo Lula, tarifa de 55% nas exportações brasileiras, porque tem cota de exportação de carne. Eu quero ver como é que vai ficar. O que o Lula vai falar agora? Que foi culpa do Bolsonaro? Que foi culpa do Paulo Figueiredo, que foram na China também conspirar? Né? Então, assim, a gente tem visto muita coisa estranha acontecer. A esquerda apoia esse regime, aí o regime da esquerda na China briga com o regime da esquerda daqui. Então não existe essa união de esquerdas, não existe essa união com o regime islâmico.